Hoje estamos aqui no Espaço Criativo, em Três Rios, e vamos conversar com a Liliane Baião Dantas. Daqui a pouquinho você vai entender quem que é esse cara aqui, o Fred. Até daqui a pouco, esse é Conexão Escola, eu sou o João Paulo. Aquele abraço, Fred. Olá amigos, estamos aqui no Espaço Criativo, vamos conversar com a Liliane. Liliane, me conta um pouquinho de você. Então, eu sou fonoaudióloga, né? Trabalho com educação infantil, sou fonoaudióloga há 30 anos e trabalho com arte e-educação, né? Que é um segmento das artes plásticas e visuais, já há algum tempo, porque eu descobri que eu já pinto desde criança, né? Por conta da minha mãe, que tem um ateliê, uma aula de artes, e eu descobri que a gente fazia esse trabalho de leitura de imagem, que está dentro da arte e educação. E como eu já trabalho com artes há 20 anos, né? Além de ser fonoaudióloga, arte educadora, eu resolvi fazer um projeto com a criança para desenvolver as artes plásticas e visuais dentro da arte e educação. Aí o que é isso? É um desenvolvimento dos segmentos de habilidades artísticas, né, de uso de materiais, uso de tinta e de uma leitura de imagem. A gente pode estar falando assim, né? E acaba que isso tudo colabora para o desenvolvimento infantil. Então, assim, a fonoaudiologia, ela me dá um suporte de um olhar dentro do desenvolvimento infantil, né? E por conta disso, eu senti uma necessidade de estender um pouquinho esse trabalho. Então, fiz uma pós-graduação em psicopedagogia institucional e educação inclusiva, para me dar um suporte dentro da área da educação, né? Para eu poder sentir como que é o desenvolvimento infantil dentro dessa área educacional. E a gente sabe que as artes plásticas e visuais são assim muito ricas no sentido de proporcionar ao indivíduo e também à criança um desenvolvimento de pensamento, um desenvolvimento de autoria de pensamento, de fazer artístico, porque tudo é possível ser transformado dentro das artes plásticas, né? Os materiais que a gente usa. Então eu peguei esse mecanismo todo e comecei a estudar. E na minha pós-graduação de psicopedagogia, eu fiz assim um link com a arte e educação, né? Como prevenção até de algum tipo de problema, de alguma disfunção, porque a partir do momento que a gente está trabalhando o desenvolvimento infantil, as características e as habilidades, vamos dizer assim, visuais, motoras, você está prevenindo uma série de coisas. E é onde entra o meu olhar fonoaudiológico, porque aí entra
o desenvolvimento infantil, né? Entra o conteúdo das artes plásticas, e aí é onde a gente trabalha esse conteúdo todo. O que deu a entender é que, pelo menos vendo o espaço aqui, antigamente, pelo menos quando eu estudei educação artística, você chegava, mexia com os lápis, desenhava, mas parece que a arte e a educação é muito mais abrangente do que isso, não é? Sim. Existia assim, uma educação artística que era muito voltada para geometria, né? Aprendia-se a fazer cubos, isso bem em 1930, depois ensinava-se a fazer uma árvore, era uma coisa muito direcionada tecnicamente, vamos dizer assim. Em 1980 houve aí veio a história da arte, a evolução artística e tal. Em 1980, Ana May Barbosa, que é uma artista e é a precursora dessa arte e educação, fez um movimento de modificação dessa das artes nas escolas. Então deixou de ser uma educação artística e passou a ser a arte e educação. Então a arte e educação, o objetivo dela na escola, ela tem os 3 segmentos, né? É música, artes plásticas e visuais e artes cênicas, que é o teatro. Elas estão inseridas dentro do currículo escolar hoje, né? Do 6º até o ensino médio. Mais precisamente, do 9º ano ao ensino médio, eles entram mesmo dentro de um currículo de artes plásticas e visuais, estudam uma série de movimentos artísticos, né? E o objetivo é a autoria de pensamento da criança, vamos dizer assim, a criança ela vê uma imagem, ela vai sentir aquela imagem, ela vai analisar, ela vai, vamos dizer, entender dentro do mundo dela e vai se expressar. Isso assim, explicando de uma forma mais genérica, né? Mais não técnica, para que todos entendam. Então, o grande assim, pulo e o grande barato, o valor dessa questão, a importância que a criança passa a ter uma autoria de pensamento. Eu posso ver e fazer. Eu não preciso ser técnico, eu não preciso saber desenhar, porque na verdade não precisa saber desenhar para se fazer uma arte, né? É lógico que o desenho, a técnica é importante, mas muito antes disso é o sentir da criança, a criança poder olhar e se expressar. E aí o adulto entra onde? O adulto entra, nós adultos temos que entrar com o olhar da criança, né? Porque vai ter defeito, vai ter coisa que não é bonito. O belo, o que é o belo? O belo depende de cada pessoa. O que é bonito para você não é bonito para mim. Mesma coisa a criança. Tem criança que fala, ih, tá horrível esse desenho. Não, mas é ele que fez. É o amiguinho que fez, então vamos valorizar, né? Então, essa questão na escola, ela é direcionada pelos currículos, né? Existem obrigatoriedade da Lei de Diretrizes e Bases? Sim, diretrizes e bases. Já tá, é obrigatório. Sim, é todo um mecanismo pelo MEC protegido e direcionado. Então, eu acho de uma riqueza muito grande. Então, foi essa mudança que trouxe assim, um valor muito grande para a educação. E falar em LDB, no artigo 24, ela cita a obrigatoriedade no ensino básico da arte e educação e fala o seguinte, que não tem problema se eu trabalhar a arte com idades distintas. Uhum. Você concorda com isso? Sim, concordo. Posso porque eu acho mesclar? Que sim, claro, porque o que acontece? Não existe idade, né? Eu acho que desde a criança, por exemplo, no desenvolvimento infantil, a gente vê as garatujas. O que são as garatujas? São os primeiros rabiscos da criança, né? Então, existem estudos muito intensos em todas as áreas. Por exemplo, dentro da área da psicologia, dentro da própria área das artes plásticas, o que o rabisco, que são as garatujas, significam, representam na vida de uma criança pequena. Criança pequena mesmo, que eu digo 2 anos, 3 anos. Dá um lápis a uma criança de 2 anos. Ela, vai lá, olha.
né? Ela vai tentar fazer alguma coisa. Então não existe idade, vai de 0 a 100, vamos dizer assim, de 2 anos, assim como o idoso também. Pode ter essa oportunidade, só que existe aí uma barreira social, porque nós vivemos numa sociedade, e a sociedade muitas das vezes cobra o bonito, né? Cobra o técnico, cobra o perfeito, e nem sempre existe uma perfeição, né? Se torna a Mãe Barbosa. Ela, acho que foi uma precursora e foi uma divisão ali na arte e educação, porque ela teve inclusive a sua possibilidade de fazer o mestrado no exterior, não foi aceita porque não deram muita importância para a arte, né, nessa época. Hoje ela é referência. Sim, é referência, conceituadíssima. Melhorou a visão de todo o âmbito educacional na arte? Sim, eu acredito que sim, com certeza, porque ela trouxe para os estudos dela, né? Ela vem estudando ela prova a importância dessa trilogia, né? Que é a metodologia triangular, né? Que fala sobre a leitura de imagem. É como se fosse uma alfabetização de imagem. A criança ela vai entender o que ela está vendo, né? Porque as imagens, os quadros, são linhas, formas, texturas, e isso tudo vai ser analisado e vai ser colocado. Então imagina a revolução que é isso em âmbito educacional, né? Deixa de ter a parte técnica e passa a ter a parte espiritual da arte, vamos dizer assim, né? Um conceito mais livre, né? Mas é uma luta, é uma batalha, e volta e meia estão querendo tirar do currículo como sendo uma matéria produtiva e passar a ser uma matéria secundária, enfim. Mas ela foi e é ainda, né, muito importante nessa questão toda. Que bom. Liliane, qual a importância da arte e educação no desenvolvimento infantil? Sim, isso daí é uma coisa muito boa, né? Por quê? O que acontece? A arte e educação sendo um segmento artístico, né, onde nós temos aí uma diversificação de materiais e de autorias de pensamento, análises, a gente pode trabalhar com a criança todas as habilidades que são responsáveis para o desenvolvimento infantil dela, no sentido de linguagem, vamos dizer, linguagem escrita, preparando a criança para a aprendizagem. Como que isso funciona, assim, ao meu ver, né? A criança, ela já está preparada para observar, porque ela já nasce, e no desenvolvimento infantil dela, por exemplo, aos 2 anos, aos 3 anos, ela já começa a se identificar com o mundo, né? E a gente começa a trabalhar as questões das cores, por exemplo. A criança ainda não fixa a cor antes dos 3 anos, mas ela já se interessa pela cor, né? Ela se interessa pelo lápis, então ela já vai começar a pegar, vamos colocar aí 2 aninhos e meio, já dá um lápis de cor para a criança já vai se interessar, já pega um papel, já quer rabiscar, já quer movimentar, fazer aquele movimento, já descobre que sai tem uma pontinha que sai uma cor, né? E ali ela já está trabalhando a questão visual, né? A questão motora. E então a gente vai um pouquinho mais adiante. Com a criança, por exemplo, de 3 anos, a gente consegue, através das artes, né, da arte e educação, trabalhar com a criança, vamos dizer assim, os materiais, as modelagens, né, a argila. Vamos, antes das cores, né, pegar a questão da argila, a questão do barro. A criança vai manusear, a criança vai apertar, a criança vai mexer com os dedos. Então a gente vai estar trabalhando a parte psicomotora, né, o corpo da criança com aquele material.
né? Como que ela vai reagir com aquele material, como que ela vai usar, como que ela vai trabalhar, aí vem as emoções também, né? O prazer de mexer, o prazer de poder tocar numa argila, aí depois vem as cores, né? Com a mãozinha, o prazer de desenvolver o que a gente chama aquela baguncinha de tinta, né, no papel, de poder mexer com as mãos ou com o pincel, né? Então, tudo isso estimula a parte psicomotora da criança, porque a criança vai estar trabalhando o corpo dela em ação com alguma coisa que vai lhe dar prazer, né? E podemos, assim, dizer que a questão motora fina, que seria o movimento de pinça. Primeiro a gente trabalha os movimentos amplos, né? A criança tem a parte motora de movimentos amplos, saltar, pular, correr. Quando a gente chega na parte artística, por exemplo, de estimular a criança através das cores, das formas, das texturas de materiais diferentes, né? O fino, o grosso, ela vai sentindo pelo tato que aquele material é diferente, aí produz alguma coisa. Então, tudo isso colabora para um desenvolvimento saudável, sadio, né? Porque a criança vai estar feliz, em primeiro lugar, vai estar, para ela é uma baguncinha, mas a gente sabe que está sendo estimulada de uma forma saudável. E, com certeza, a gente está trabalhando através da arte, a gente trabalha áreas cerebrais que são diferentes, são diferenciadas, né? Então, são estímulos que com certeza vão colaborar para um desenvolvimento de uma escrita saudável, né? Contribui, né? Eu não posso dizer que é o importante, é o principal, não. Aqui eu vejo a arte e a educação, as artes plásticas, por exemplo, o que eu trabalho, como um suporte, sabe? Como um plus, como uma coisa a mais para a criança, por exemplo, aprender a recortar, exercitar, recortar, né? São habilidades que muitas das vezes a criança não tem. Em casa. Às vezes nem adulto, que eu não consigo recortar, né? Direito. Então. Eu tenho um problema sério com recortar. Por quê? Não consigo. E olha, você sabe que tem criança que vê uma tesoura e fala, não quero, não gosto, tia, não quero. Aí a gente vai e estimula a segurar, né? Por quê? Não, por algum motivo não houve o estímulo, não teve tempo de haver o estímulo, né? Nem sempre a escola trabalha muito tempo essas habilidades, porque o currículo a gente sabe que é apertado, né? Na educação infantil, no jardim, no nível 1, 2 e 3, enfim. E a gente vê essas dificuldades, a cola, né? O dedinho, não pode fazer a bagunça. Não, a bagunça para ser feita nesse momento, né? Não é bem a bagunça. Podemos lidar com a tinta na mesa, jogar em cima do papel, pintar com as mãos aqui, nesse momento. Então, é uma educação, né? Eu costumo dizer, fazer arte com responsabilidade. Sim, a criança pequena tem responsabilidade, sim. Dá ela de qualquer jeito, ela vai fazer de qualquer jeito. Agora, a partir do momento que você ajuda a organizar, então vamos organizar as cores, os potinhos, vamos organizar o pincel, onde vai ficar cada material, né? Então a criança se organiza, ela aprende a organizar, ela aprende a seriar, ela seleciona o material que ela vai usar. Esse material eu vou usar para isso, ele vai dar esse resultado. A criança sabe dessa forma. Eu vejo uma diferença grande, eu sei que depois a gente vai falar um pouco mais desse trabalho aqui, mas de crianças que trabalham com arte em algum lugar, não necessariamente aqui, mas em algum lugar, aquelas que trabalham e aquelas que não trabalham com arte. As crianças que fazem arte e as crianças que não fazem arte. Existem estudos mundiais, teses mundiais a respeito disso, da inteligência das crianças que lidam com arte, tiveram oportunidade, são mais elevadas, são mais desenvolvidas do que aquelas que não viram, que nunca tiveram oportunidade. Por quê? A criança seria, a criança faz a seriação, a criança faz uma multiplicação de materiais,
e organiza. Você me permite, sua filha tem quantos anos? Minha filha tem 11. E foi notório isso quando a gente chegou aqui. Ela separou esses quadros pra gente, alguns desses quadros aqui. Eu perguntei a ela quem que eram os autores, ela me explicou tudo com uma educação fenomenal. Então você está falando isso agora, ficou muito bem claro isso. Inclusive nós tivemos aqui uma colônia de férias e foi muito interessante essa questão, sabe? O pouquinho de tempo que a gente teve junto, várias crianças estiveram aqui, e que a gente pôde passar um pouco dessa organização. E eu já tive elogio de alunos meus daqui do Espaço Criativo, na escola, e da professora falar: Liliane, é impressionante a organização dessa determinada criança. Tem criança que chega aqui com 3 anos, chega é igual um tufão, né? Porque a criança tem um monte de opção. A gente dá o material, vai selecionando e vai ajudando e não existe aquela coisa, eu vou fazer para a criança. Não, olha, tia, eu quero... Aí tá fazendo uma pintura. De repente surge uma ideia de fazer uma colagem ou de construir alguma coisa ali. Tia, você tem cola? Você pode me dar cola? Posso te dar cola. Aí a criança já faz uma dobradura de papel, já faz alguma coisa. Tem um palitinho? Porque aí eu vou tirando. Eles falam que eu tenho um armário aqui que é mágico. Ah, eu já vi. Tudo tem. Então, assim, a gente vai puxando, estimulando a criança. E isso faz com que ela tenha uma autoria de expressão. O que hoje é muito difícil, né? Porque eu acho que a gente está num mundo muito rápido, muitas atividades, né? Muita cobrança, e a criança não tem a válvula de escape. Então, muitas das vezes a válvula de escape é o quê? É o choro, é a rebeldia, né? A criança rebelde se rebela porque ela está insatisfeita com alguma coisa. Ao passo que se você der uma oportunidade dela ter 1 hora, aqui é 1h15, de um trabalhinho de artes, ela vai e dilui, sabe? Tem dia que a gente vê notoriamente que a criança chega de um jeito e sai de outro jeito. Então, a arte, ela traz isso no desenvolvimento infantil. Ela acalma, ela educa. As pessoas que trabalham com arte, elas sabem disso, né? Então, é muito legal. Eu sou fruto de uma arte. Eu comecei com 11 anos e estou até hoje. Sou fonoaudióloga, atuo na fonoaudiologia, fiz a psicopedagogia, amo essa área, mas eu amo a educação pelas artes, sabe? E sem contar que a gente fala dos artistas, por que foi feito assim, quem fez, e o artista tal, o artista tal é maluco, o artista tal é isso, não, ele teve a história dele, ele fez daquele jeito, porque naquela época, aí entra um pouquinho de história da arte, né? Então é cultura. A criança cresce dentro de um meio que vai sensibilizando. Eu acho que a sensibilidade através das artes, artes plásticas e visuais, música, dança, é sublime, sabe? É uma coisa que o ser humano tem que viver, tem que vivenciar. Explica pra gente como é que funciona aqui o espaço. Olha só, o Espaço Criativo, ele é fruto de um estudo de algum tempo meu, né? Eu trabalhava com a fonoaudiologia, de repente interrompi um período a questão da fonoaudiologia, eu morava em Petrópolis e comecei a lidar com a arte. E dali foi surgindo o interesse de estudo, de buscar, de saber como funciona a história da arte, como, enfim, fui fazendo um estudo, fui me aprofundando. E eu falei, eu sou fonoaudióloga, preciso fazer um estudo de união, porque sempre trabalhei com pintura, sempre pintei e tenho fonoaudiologia. Eu falei, então vou unir. Aí fui fazer a psicopedagogia. Fiz a psicopedagogia institucional, não é clínica, para a gente entender a questão do movimento institucional, o movimento da escola, né? E educação inclusiva, da escola especial, para eu poder estar incluindo. E aí desenvolvi o projeto baseado na arte e educação, né? No estudo da leitura de imagem. Então, a fundamentação do Espaço Criativo é
focar o desenvolvimento saudável infantil, né? A criança saudável ou não, né? Aquela que necessita de ajuda, ou a criança saudável que está para desenvolver normalmente. Então, é um projeto onde eu trabalho o desenvolvimento infantil no sentido de colaborar para que a criança tenha a oportunidade de vivenciar as cores, a modelagem. Então tem a escultura, tem a pintura, tem o desenho, tem a história da arte, né? E com um olhar preventivo da fonoaudiologia. Como isso funciona? Por exemplo, eu recebo uma criança de 3 anos de idade, para a gente trabalhar, brincar com arte, né? Desenvolver nela as habilidades motoras, de segurar no lápis, desenvolver a habilidade motora fina com massinha, com argila, né? Movimento de pinça. E aí eu percebo nela um atraso ou que a fala dela está um pouquinho diferente. Ela está tendo uma dificuldade de comunicação. Então, o que eu faço? Eu estimulo, não é a parte clínica da fonoaudiologia, porque a parte clínica é outro segmento, né? É um estímulo também a mais que eu posso dar na área da linguagem, na área da fala. Em contrapartida, os pais, eu chamo os pais e falo, olha, eu observei, né, que a criança necessita de uma ajuda, necessita de um encaminhamento fonoaudiológico, psicológico. Então a gente faz uma triagem. Ao mesmo tempo que a gente está trabalhando, estimulando, a gente está também fazendo uma triagem. Eu faço uma triagem. Mas a fundamentação principal é o estímulo da autoria de pensamento e da leitura de imagem. Autoria de pensamento por quê? É a criança, como a gente falou no bloco anterior também um pouquinho, é a criança poder se expressar, sabe? Eu poder estimular a criança, eu estimulo a criança a desenvolver dela, a partir dela, para o objeto. Então, o que eu sou aqui? Ela é uma criança que está num lugar onde tem um monte de coisa que ela gosta. Tinta, papel, lápis, argila. E eu posso pedir para fazer aquilo. Então a criança, ela tem liberdade aqui dentro, mas uma liberdade que educa, né? Eu não vou deixar ela rabiscar as paredes e nem vou estimular a fazer isso, mas tem momentos que a gente bota na parede e vamos botar tinta na parede. Tem os momentos que a gente vem para o chão e vamos pintar o chão. Mas uma observação, não é na sua casa que você vai fazer isso, você está fazendo aqui na Escolinha de Artes da Tia Lili. Por quê? Porque aqui a gente está, nesse momento, desenvolvendo isso. E com isso a criança vai num crescente, né, de desenvolvimento. E a gente observa que os pais gostam, eles me dão o retorno de como está sendo, que está sendo bom. A escola também, quando eu tenho oportunidade, me dá o retorno também de que é positivo, né? Então o espaço criativo tem essa função. E aqui tem essa área externa. Então eu trabalho dentro da casa, né, com os materiais mais secos, e tem a parte externa aqui, a gente também trabalha movimento. Então às vezes eu faço gincanas com eles, gincanas de cores, né? A gente faz a parte psicomotora ampla, pular corda, né, jogar bola. Então tem vários momentos. O espaço criativo, ele trabalha com vários momentos de estímulos. E tem oficina de argila, que eles amam, que é o barro, né? Que suja de barro até aqui, passa barro, e aí aí joga água, aí a gente vem aqui para fora, e muitas das vezes a gente depois tem que dar um banho de mangueira para poder se lavar. Mas você tem um personagem também que te ajuda muito, um shih tzu que te ajuda muito. Eu tenho o Fred. O Fred, ele é terapêutico, porque o Fred é a paixão do espaço criativo. É o nosso shih tzu, né, que ele veio beber. E todos amam o Fred. Antes de começar qualquer atividade,
tem que brincar com o Fred. Aí depois o Fred é guardado. Eu não gosto de falar que estou prendendo ele não, porque eles ficam tristes. Tia, você vai prender ele? Porque a criança pega a palavra ao pé da letra, né? Você vai prender o Fred? Não, a tia vai guardar o Fred um pouquinho, que ele agora vai descansar e a gente vai trabalhar. Senão ninguém faz nada, só corre, porque o Fred brinca de bola, o Fred brinca de pique, o Fred dá carinho, né? Então as crianças, já chegaram crianças aqui com muito medo. Quando tem uma criança com medo, o Fred não participa de nada, porque eu não estou para fazer uma pressão, não existe isso. Ele está aqui para somar, para a criança ter a oportunidade de passar a mão no cachorrinho, segurar o cachorrinho, amar um cachorrinho, muitas das vezes não tem em casa, né? E aqui tem o Fred. Então, assim, o Fred, a gente sabe que existem movimentos terapêuticos muito grandes com animais, né? É muito positivo. E cuidado, a gente tem o cuidado de não assustar. Ele late, às vezes ele não quer ficar lá guardadinho, mas a gente deixa ele guardadinho, ele agora está guardado e está quietinho. Me conta um pouquinho da autora desse quadro aqui. Ah, esse quadro, essa é uma leitura de imagem do quadro de Monet. A autora desse quadro é Maria Roberta Baião Dantas Reis Rodrigues Pereira, minha filha, sabe? Que desde pequenininha, desde a barriga, trabalhava com artes, né? Porque eu sempre pintei, sempre fiz meus trabalhos de tela, mosaico, porcelana, enfim, várias áreas aí que eu gosto de trabalhar. E ela, eu grávida, eu já pintava, conversava com ela. E nasceu, desde pequenininha, lápis, pincel, tinta e consegue fazer uma leitura de imagem que é muito... Ela é muito sensível na observação, consegue colocar para fora, né? Consegue expressar. Colocar para fora, o que eu digo é se expressar. E ela fica muito feliz com isso. Mas ela também pode falar um pouquinho, se você quiser. Vamos. Vem cá. Vem cá, minha linda. E aí? Eu te conheci quando eu cheguei, eu te achei muito educada. Super educada, atenciosa com a gente, mostrou tudo a gente. E aí, gosta de pintar? Muito. É meu foco, que eu gosto muito, né, mãe? Eu pinto desde os talvez, 6 anos, 5 anos. Eu gosto muito de pintar quadro. E... Ela gosta de fazer, gosta de me ajudar, participa muito no espaço comigo, entendeu? Tem criança que chega aqui, a primeira a ser abraçada é ela, não sou eu não. A Maria Roberta, mãe, dá beijo. E eu não tenho meu beijinho? Mas é uma parceira. Participa de tudo aqui? Participa. Podendo estar, ela está sempre junto comigo. E faz, né? Ela faz muito. Ela, participa muito. Assim, ela não me ajuda nas aulas, ela me ajuda gostando de estar junto. Sim. Né? Atrai criança, as crianças tranquiliza veem, a criança. Veem, ela é essa mansidão, tanto com os pequenos, e é muito amada. É a figura amada do espaço criativo, ela e o Fred. Primeiro ela, depois o Fred, depois eu comento todo mundo na tia Lili. Isso. Então, assim, o espaço criativo tem esse foco, né? E a gente agora, eu estou também com duas parcerias, que é na área da psicologia e da psicopedagogia clínica, porque aí, como fonoaudióloga, né, eu quis fazer uma equipe, porque a gente precisa de apoios, né, e a gente precisa trabalhar junto com as pessoas, além de poder abrir o espaço. Então, o espaço está aberto para as parcerias, né, parceria dentro da psicologia, dentro da fonoaudiologia, dentro da psicopedagogia. Então, tem duas terapeutas excelentes trabalhando aqui com a gente, parceiras, é a Edna e a Elaine. E a gente acredito muito nesse trabalho, sabe? É um trabalho que Três Rios, eu não sei se tem, mesmo que tenha, é um trabalho que veio para somar na cidade, né? O Espaço Criativo existe desde julho aqui. Mas o meu trabalho já tem 6 anos na cidade, é um projeto que deu certo, então por isso que aí eu senti a necessidade de aumentar o espaço físico, né, para eu poder proporcionar
mais trabalho, proporcionar mais oportunidades às crianças. Então a criança começa na mesa, as crianças começam na mesa, os trabalhinhos de mesa, desenho, pintura, modelagem, e eles vão crescendo para a leitura de imagem para chegar na tela. Então a tela é um segmento já, vamos dizer assim, de maturidade de visual. Por quê? A criança vê o todo, mas ela precisa, a gente direciona o olhar para fazer. Por isso que eu digo sempre o seguinte: ah, mas eu não sei desenhar. Falei, não, essa é a melhor pessoa. Por quê? Você educa o seu olhar. Se você sabe ver, você vai saber fazer. Então, essa é a filosofia do espaço criativo, e não é minha, é da arte e educação, né? E é também de alguns segmentos da pintura e do desenho. Se você consegue ver, você consegue fazer, né? E fala onde fica pra gente? Fica na Rua Barão do Rio Branco, 589, no centro da cidade. E o horário de funcionamento, nós estamos abertos com a arte e educação, segunda, terça, quinta, em todo o período do dia, né? Tem a parte da fonoaudiologia clínica também, segunda, terça e quinta. Porque quarta e sexta eu estou trabalhando em outra clínica. E assim, muitas pessoas estão apoiando, outros profissionais, né, também. Vou citar duas aqui que eu amo, Noemi e Denise Vasconcelos. Moram no meu coração, que foram pessoas que são pessoas que moram no meu coração, porque me estimularam assim e me ajudam até hoje, né? Me acolheram, me deram a oportunidade e estou aí. A Noemi foi quem falou de você comigo. Noemi é show. Noemi e Denise, nossa, aquelas duas ali são coraçãozão. Obrigado às duas e obrigado a você. Muito obrigada mesmo. Pela entrevista. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Muito obrigado, Roberto. Valeu. Obrigada a vocês. Então ficamos por aqui. Queria agradecer a tia Lili, Maria Roberta, ao Fred. Esse é o Conexão Escola. Até a próxima. Eu sou o João Paulo.